A Igreja em Brasília apresenta Programa Rios de Água Viva. Começa agora, Rios de Água Viva. A palavra profética chegando até você. A visão que recebi, tudo mudou. A palavra profética é como uma candeia a brilhar numa noite escura, iluminando e indicando-nos a direção. Minha mente não pode alcançar, com palavras não sei explicar, mas tornou-se irresistível o que vi. Dias mais sábios. Violência ou amor? Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Provérbios 24, 1-2. O Salmo 1 diz: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmos 1. Todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. O nosso destino era a perdição eterna. Por isso, não tenha inveja dos homens malignos. Estando nós mortos em nossos delitos, Deus nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Hoje o nosso prazer está na palavra do Senhor, e nela meditamos de dia e de noite. Quem assim pratica é como árvore plantada junto à corrente de águas. No devido tempo, dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Em lugar de violência e do mal, o seu coração está cheio de amor e compaixão. Essa é a sua realidade? O que és, ó Deus, deseja ser em mim. Em glória me farás parte de ti. Vou me entregar, nada mais vai me prender. Eu vou à luta, no caminho apertado sigo em frente, esquecendo-me daquilo que pra trás ficou. Prepare-se, a palavra profética está prestes a ser liberada e ela vem como um rio de água viva, trazendo direção, consolo e renovação para você. Vou ficar louco, a promessa vai virar realidade. Ouça com fé e receba a palavra que provém do trono de Deus. Viverei em ti, em glória. Chegou a hora de ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Em glória. Amém. Ouviremos a continuação da mensagem, o princípio. Em glória. Desde a eternidade foi estabelecida e desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de eu fazer a criação, eu já estava desde o princípio na eternidade. Então, antes de haver o tempo, era a eternidade. Salmo 90, versículo 2. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, antes de haver a criação, antes de Deus criar os céus e a terra, Deus era Deus e é Deus de eternidade a eternidade. Tá? Então, essa primeira pergunta foi respondida. Então, vamos ver a segunda pergunta. Qual é a segunda pergunta? Qual o propósito do tempo? Para que
serve o tempo, porque Deus criou o tempo, porque Deus colocou a sua criação no tempo. Tudo foi criado segundo o beneplácito do Pai, o que o Pai desejou. O Pai tem um anelo no seu coração, eu já falei, né, nessas últimas mensagens. Efésios capítulo 1, versículo 5, não fala sobre isso? Nada acontece sem que primeiro surja do coração do Pai. O beneplácito de sua vontade é o desejo do seu coração, é o anelo, é o suspiro. Quando o Pai deseja alguma coisa e se torna sua vontade, tudo vai ter que ser feito. Tudo surge do beneplácito da sua vontade. O Pai tem um anelo ou um desejo no seu coração que o motivou a propor em Cristo um plano para realizar a sua vontade. Eu vou ler aqui o versículo 5, Efésios 1, 5. E nos predestinou para ele, para a filiação, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Quer dizer, nada acontece se a origem não for o anelo do coração do Pai. Tudo tem que surgir pelo que o Pai deseja. Então aí no versículo 9, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Deus então tem um anelo no coração. Então ele propõe um plano para a realização da sua vontade, desse anelo. Então a proposta que ele faz, o planejamento, o projeto que ele faz é em Cristo. Em Provérbios 8, Cristo é o seu arquiteto. Ele propõe em Cristo e esse plano vai realizar o seu anelo, vai cumprir o mistério da sua vontade. Aí então esse versículo está se referindo a quê? Qual é a vontade de Deus? Aí versículo 10, é de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Que significa na dispensação da plenitude dos tempos? Aqui está bem claramente explicado que o tempo existe somente para fazer a vontade do Pai. Quando na dispensação da plenitude dos tempos, o que significa isso? Conforme o tempo vai acontecendo, né, vai acontecendo, até chegar na sua plenitude, até chegar no seu final, a vontade de Deus tem que ser feita. Então, o tempo existe é para isso. O tic-tac está passando, não está, né? Você olha o seu relógio aqui, ó, tic-tac, tic-tac, e o tempo, num certo sentido, o tempo é cruel. Ele vai, não volta. Não tem como voltar. Mesmo que eu penso, poxa vida, que bom se eu tivesse, né, a juventude quando eu tinha 18 anos de idade. Mas não tenho mais, não tem, e não tem como voltar. O tempo é inexorável. Ele vai para frente e não volta mais. Por quê? Porque o tempo existe é para fazer a vontade do Pai. Por isso, irmão, não vamos perder tempo mais. A história da igreja já dura quase 20 séculos. Cristo ainda não conseguiu fazer com que a igreja seja a plenitude dele, daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ainda está longe disso, mas graças a Deus. Acho que por tudo que o Senhor está fazendo no meio de nós, eu acredito que não está muito longe de terminar. O Senhor está nos enchendo. Finalmente, Deus encontrou uma maneira de nos encher. A igreja entendeu. É pela palavra de Deus é que a igreja é encabeçada por Cristo. Porque a palavra é a verdade. E a palavra de Deus é a própria verdade. E essa verdade precisa nos encher, que essa verdade é próprio Cristo. Cristo disse em João capítulo 14, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai
senão por mim. Aqui diz o quê? Eu, na verdade, sou grão de trigo, e caiu na terra, morreu e produziu muitos grãos. Isso está em João 12, 24. Eu sou grão de trigo, e caiu na terra e morreu. Se ele não morrer, esse grão fica ele só. Mas ele morreu e produziu muitos grãos. Então, ele nos deu vida. Por meio da sua morte e ressurreição, ele nos deu vida. Cristo é a própria vida. E depois de nos dar vida, ele quer nos encher de verdade. A verdade. O que é verdade? Aonde está a verdade? De onde vem a verdade? A verdade é próprio Cristo. Eu sou a verdade. E essa verdade é a palavra. Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a verdade é Cristo. Então, hoje, nós achamos o caminho, irmão, de sermos enchidos com a verdade. Hoje nós temos a imersão, nós temos inculcar a palavra no coração. Tudo isso nós aprendemos com nossos adolescentes, o amor que eles têm pela palavra, a simplicidade que eles têm pela palavra, está nos estimulando também a ter esse mesmo amor, né? Fazendo a imersão, fazendo grito de guerra, dormir com Deus, acordar com Deus e fazer transcrição, compartilhar, falando uns com os outros. Irmãos, o que está fazendo? O que está acontecendo conosco? A verdade está sendo sedimentada em nós, e toda falsidade, toda mentira, toda vaidade estão sendo eliminadas de nós. E assim, irmãos, nós estamos cada vez mais sendo enchidos com Cristo. Irmãos, é isso que está acontecendo conosco. Durante esses 20 séculos, irmão, pouco tempo o Senhor teve para fazer isso. Só no comecinho da vida da igreja em Jerusalém, o Senhor começou a fazer isso. Eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos e tinham comunhão em cima disso. Aí tinham partido o pão nas orações, tinha uma vida da igreja normal e o Espírito atuava, tinha liberdade e alcançava mais pessoas, mas logo depois já foi impedido de continuar. E agora, irmãos, graças a Deus, nós retomamos esse caminho. Portanto, vamos continuar nesse caminho e vamos depender do Espírito a todo o tempo. Ontem você teve experiências maravilhosas quando o Espírito agiu na sua vida, você conseguiu alcançar muitas vidas. É que hoje vai acontecer a mesma coisa? Não, hoje você vai depender do Senhor desesperadamente. Não podemos nunca nos acomodar na nossa experiência de ontem. Hoje é hoje. Hoje eu dependo do Espírito, eu dependo da palavra, tudo de novo. Ontem eu fiz a imersão, hoje eu preciso fazer a imersão. Eu preciso da palavra, eu preciso que o Senhor continue sedimentando a sua palavra em mim. Bom, então isso tudo, graças a Deus, está acontecendo. E quando isso terminar, aí, irmãos, o tempo acaba. Quando Cristo conseguir encabeçar todas as coisas, o tempo acaba. Por meio dos apóstolos, Deus então desvendou o mistério da sua vontade, que é Efésios capítulo 1, versículo 9 e versículo 10, a qual é encabeçar em Cristo na plenitude dos tempos, quer dizer, quando terminar todas as dispensações do tempo. Você sabia que muitas dispensações já se passaram. Quando Deus criou os céus e a terra, antes da criação do homem, houve a rebelião de Satanás e muito tempo já se passou. Depois Deus criou Adão e muito tempo se passou, né? Desde a criação, desde Abraão, desde Israel, e hoje estamos na era da igreja, final da era da igreja. Irmão, nós estamos no finalzinho dos tempos. Você acredita nisso ou não? Irmão, não temos mais tempo a perder. O tempo, irmão, eu digo, o tempo está passando. Está passando, tic-tac, cada tic-tac é importante, é precioso. Porque quando nós conseguimos chegar a sermos enchidos com Cristo, Deus conseguiu atingir sua vontade. Através de nós, irmão, Deus vai estabelecer a última dispensação desse tempo, que é o milênio. Quando chegar o milênio, Cristo vai reinar por 1000 anos. E os vencedores
vão reinar com ele por 1000 anos. Aquele será o último período do tempo. E depois que termina esse período do tempo, e quando tudo que cria resistência à autoridade de Cristo será lançado para dentro do lago de fogo, aí o tempo acabará. Em outras palavras, o tempo foi criado para a realização da vontade de Deus. Quando chegar na plenitude dos tempos, isto é, no final de diversas dispensações do tempo, Cristo terá sido o cabeça sobre todas as coisas. Então, Efésios capítulo 1, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Por isso, irmãos, esta é a utilidade do tempo, para Deus fazer Cristo seu cabeça sobre todas as coisas. Irmãos, é para isso que serve o tempo. Então, enquanto Cristo não encabeçar sobre todas as coisas pelo auxílio da igreja, irmãos, o tempo vai correr, vai correr. Vamos abreviar esse tempo? Vamos abreviar o tempo para que Deus faça a sua vontade. Aí vem a terceira pergunta, e quando termina o tempo? Eu já antecipei um pouco, né? E quando termina o tempo? Quando a vontade de Deus for feita. Ou seja, quando todas as coisas estiverem sujeitas a Cristo, estiverem todas debaixo dos seus pés. Embora, quando Cristo ascendeu ao céu, Deus o colocou lá no topo, na região celestial, acima de tudo, todas as autoridades, principal de potestade, e todas as coisas já estão debaixo dos seus pés. Estão debaixo dos seus pés, mas não estão sujeitas. Nem todas as coisas estão sujeitas. Todas as coisas precisam estar sendo dominadas, governadas por Cristo. Mas ainda tem muitas coisas criando resistência a Ele. Então quem vai fazer esse trabalho para sujeitar todas as coisas a Ele? A igreja, você e eu. Então vamos lá para Hebreus capítulo 2. Vamos lá? Ó Senhor Jesus. Versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Esse mundo que há de vir, irmãos, refere-se ao reino milenar. Tá? Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho dizendo: que é o homem, que dele te lembres? Ou o filho do homem, que o visites? O homem só, depois da queda, só criou problema para o Senhor. Mas Deus não desistiu do homem. Ele criou o homem segundo o anelo do seu coração, e o homem vai fazer a vontade dele. Então, versículo 7, fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Irmãos, você sabia que na criação nós somos feitos menores que os anjos? Os anjos são maiores em nós, irmãos, em força e poder. Nós somos criados menores. Mas aprove a Deus, porque isso está no anelo do Pai, está no beneplácito do coração do Pai. Aprove a Deus nos dá um destaque especial. Quem somos nós, né? Então, por um pouco fomos feitos menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das suas mãos. Ele vai entregar o que ele fez, tudo que ele criou, vai entregar nas nossas mãos. Não foi a anjo que ele destinou, ele deu para nós. Essa mensagem continua no próximo programa. Contamos com sua audiência. Você pode também ouvir essa mensagem completa acessando nosso site institutovidaparatodos.org.br. Vou me entregar, prosseguir até viver o amor perfeito, avançando para aquilo a que fui feito, mergulhar em tua essência e ser contigo. Vou ficar louco, a promessa vai virar realidade.
A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Autor Pedro Dong. O princípio. Assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isaías 57:15. O princípio do tempo. Nesta primeira mensagem, cujo título é O Princípio, focaremos o versículo: No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. Vamos atentar-nos basicamente à expressão no princípio, que no original hebraico é Bereshit e significa exatamente no princípio. A palavra Gênesis é a designação do livro na Septuaginta, a tradução grega do Antigo Testamento feita antes do cristianismo. Gênesis significa começo ou origem. Portanto, esse livro trata do início, da origem de todas as coisas. Mas o princípio de quê? De que exatamente estamos falando? Esse princípio é o início do tempo. Isso significa que, antes da criação, o tempo não existia. Deus habitava a eternidade. Ele não está limitado ao tempo nem ao espaço. Deus é autoexistente, eterno, incriado. Ele é de eternidade a eternidade. Porém, em um determinado momento, ele decide criar o universo. Então começa o tempo. A criação do universo marca o início da contagem do tempo. Isso nos leva a algumas perguntas. O que havia antes do tempo? Qual é o propósito do tempo? Quando o tempo termina? Respondendo à primeira pergunta, antes do tempo havia a eternidade. Como já dissemos, Deus é eterno, sem princípio de dias nem fim de existência. Nós, seres humanos, temos um corpo limitado ao tempo. Temos uma data de nascimento e, se o Senhor tardar, teremos uma data de falecimento. Entretanto, Deus não tem início nem fim. Quando Deus nos criou, dotou-nos de um espírito. Nossa alma e nosso espírito são eternos, mesmo que o corpo não seja. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito. Isaías 57:15. A parte que nos importa aqui é: Deus habita a eternidade. Ele não envelhece, não se altera e está acima do tempo. Cristo, como Deus, é imutável. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e será para sempre. Hebreus 13:8. Deus é a própria luz e, do ponto de vista físico, para quem viaja na velocidade da luz, o tempo não passa. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Tiago 1:17. Isso nos ajuda a compreender que em Deus não há tempo, pois Ele é a própria eternidade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. João 1:1 e 2. Esse princípio aqui no Evangelho de João não é o mesmo relatado no versículo de abertura do livro de Gênesis. Aqui se refere ao princípio na eternidade. O Verbo, Cristo, já estava com Deus antes da criação. Outros versículos nos mostram que Jesus já estava na eternidade. Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. Provérbios 8:23. Cristo é mencionado aqui como a sabedoria de Deus, como vemos também nestes outros versículos. Eu, a sabedoria, habito com a prudência. Versículo 12.
antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo. De eternidade a eternidade tu és Deus. Salmos 92. Isso mostra que Cristo já existia antes da criação, desde a eternidade. Deus já era Deus antes da criação e sempre será. Portanto, a resposta clara para a pergunta, o que havia antes do tempo, é Deus, que é eterno. Não havia nada além de Deus. Ele é o Criador, a origem de tudo, e habita a eternidade. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAV Play, disponível na Play Store e App Store. Vou me entregar, nada mais vai me prender, eu vou à luta. No caminho apertado sigo em frente, esquecendo-me daquilo que pra trás ficou. Vou me entregar, prosseguir até viver o amor perfeito, avançando para aquilo a que fui feito, mergulhar em tua essência e ser contigo. Vou ficar louco, a promessa vai virar realidade. Nós que fazemos o programa Rios de Água Viva, cremos que a Bíblia Sagrada é a revelação divina, inspirada pelo Espírito Santo, e é nossa única regra de fé e prática. Deus é único e triuno, o Pai, o Filho e o Espírito, existindo ao mesmo tempo, de eternidade a eternidade. São distintos entre si, porém são um em essência. O Pai está no Filho e o Filho está no Pai. O Pai e o Filho são um, ao mesmo tempo em que são distintos para alcançar o homem e encabeçar toda a criação. O Filho de Deus, sendo o próprio Deus, encarnou-se para ser um homem de nome Jesus, nascido da Virgem Maria, para ser nosso Redentor e Salvador. Jesus, um homem genuíno, viveu nesta terra para tornar Deus Pai conhecido aos homens. Jesus, o Cristo ungido por Deus com seu Espírito Santo, morreu na cruz por nossos pecados e derramou seu sangue para o cumprimento de nossa redenção. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e em ressurreição tornou-se o Espírito que dá vida para transmitir a si mesmo para dentro de nós, como nossa vida e tudo para nós. Após a sua ressurreição, Cristo, que era o unigênito do Pai, tornou-se o primogênito entre muitos irmãos, que foram gerados por meio de sua morte e ressurreição, ascendeu aos céus e Deus o fez Senhor de todas as coisas. Após sua ascensão, Cristo derramou o Espírito de Deus para batizar seus escolhidos, tornando-os membros de um único corpo. E o Espírito de Cristo está se movendo na terra para convencer pecadores, regenerar os que nele creem e invocam o seu nome, e habitar no interior deles para seu crescimento em vida e para edificar o corpo de Cristo com vistas à sua plena expressão. No fim desta era, Cristo voltará para arrebatar os cristãos vencedores, julgar o mundo, tomar posse da terra e estabelecer seu reino eterno. Os cristãos vencedores reinarão com Cristo no milênio. E todos os cristãos participarão das bênçãos divinas na Nova Jerusalém, no novo céu e nova terra, pela eternidade. Vou ficar louco, a promessa vai virar realidade. Nós enfim unidos pela eternidade, a perfeita alegria viverei. Se você quiser falar conosco, ligue no telefone 61 984 127970. Acabamos de apresentar o programa Rios de Água Viva. Obrigado pela sua companhia e até o próximo encontro.